Bom dia, gente. Tudo bem? Obrigado pelo carinho de vocês. É sempre muito bom estar aqui. Eu fico muito feliz, fico muito à vontade, me sinto bem em casa. Então, é um privilégio mesmo estar com vocês. Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a pessoa de Jesus. Eu gosto muito de falar de Jesus, eu creio que você gosta de ouvir sobre Jesus. Então, essa manhã eu queria compartilhar um pouco sobre a pessoa de Jesus. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de João. A gente não vai ler um texto específico, mas a gente vai passar por alguns versículos hoje no Evangelho de João. O Evangelho de João é um livro que eu, particularmente, é um evangelho que eu gosto muito, apesar do Evangelho de Mateus ser o meu evangelho favorito. E meu nome não é Mateus por causa do Evangelho, tá? Meu pai gostava muito de futebol, tinha um jogador alemão, um meio-campo, Matthaus. E meu pai me deu o nome de Mateus por causa desse jogador. Mas tá aí, né? Já era profético, já, brincadeira. Enfim, mas eu quero compartilhar com você algo do Evangelho de João. E no Evangelho de João, se você estiver anotando, você vai encontrar registrado os 7 eu sou de Jesus. Por 7 vezes no Evangelho de João, Jesus vai falar eu sou. O Evangelho de João é o Evangelho do número 7. Tudo para ele é 7. Né? Então você tem 7 grandes milagres. E por 7 vezes, Jesus ele vai usar uma expressão para falar de si mesmo. Ele vai falar assim, eu sou. Né? Então, esse evangelho, João, ao escrever esse evangelho, ele está objetivamente focado em mostrar a glória de Deus em Jesus. Ele está dando um testemunho que Jesus é Deus. Ele está falando, ele quer deixar claro no evangelho dele que Jesus é Deus. É o último evangelho a ser escrito. Então, o evangelho de Mateus já tinha circulado muito, o evangelho de Marcos já tinha circulado bastante, o evangelho de Lucas já havia sido circulado, mas, por último, o último evangelho a ser escrito é o evangelho de João. E João, então, ele vai escrever um evangelho que ele tem menos coisas em comum do que esses 3 evangelhos que eu falei. Na teologia, a gente fala que Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, que são evangelhos, você vai ver que as histórias são muito parecidas. Cada um tem algumas coisas e tal, mas os relatos são bem semelhantes. Mas o evangelho de João, ele é bem diferente, ele já tem coisas bem diferentes do que esses evangelhos. Então, João, esse que também é conhecido como aquele que reclinava a cabeça em Jesus, né? Ele mesmo fala isso, que ele era o discípulo amado. Esse evangelista, esse apóstolo, ele vai escrever ele vai registrar as 7 vezes que Jesus ele usa essa expressão para falar dele mesmo. Eu sou. Então, Jesus ele vai usar 7 expressões, se você quiser anotar aí. A primeira coisa que ele vai falar é eu sou o pão da vida. Depois ele vai afirmar sobre ele mesmo, eu sou a luz do mundo. Depois ele vai afirmar, eu sou a porta. Ele também vai dizer, eu sou o bom pastor. Depois ele vai afirmar, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a última vez que ele vai usar essa expressão, eu sou, ele vai afirmar, eu sou a videira verdadeira. Então eu quero passar por esses versículos com você e conhecer mais Jesus. O meu objetivo nessa manhã é que eu e você possamos conhecer Jesus. Né? Jesus, antes da gente começar a ler os versículos, essa expressão que Jesus fala, eu sou, ela é uma referência a Êxodo 3,14. Quando Deus se revela a Moisés na sarça. Né? Quando Moisés ele encontra Deus ali no monte e tem uma sarça que pegava fogo e não parava, ela não queimava. Deus fala para Moisés assim, ele se revela para Moisés assim, eu sou. Então, olhar para essas expressões de Jesus falando dele mesmo, Jesus basicamente, a cada expressão ele está afirmando assim, eu sou Deus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando você está lendo os evangelhos, você está lendo um homem andando ali no primeiro século. E esse homem ele está andando, e esse homem ele está curando os enfermos, esse homem ele está fazendo grandes milagres, esse homem ele está falando com muita autoridade, como ninguém na época falava.
E ele começa a ter muitos seguidores. Mas esse homem, ele é mais do que um homem. E por ele dizer que ele é mais do que um homem, esse é o fato que ele é crucificado. Jesus não é crucificado por ser homem. Jesus é crucificado porque ele estava afirmando ser Deus. O ponto de Jesus ser crucificado não é só porque ele estava afirmando que ele era o Messias. Ele era o Messias. O Messias, ali no contexto da época, todo mundo entendia o que era ser o Messias. Porque a esperança de Israel era que o Messias viesse. O Messias era o descendente de Davi. Então imagina, no contexto ali, o que eles esperavam? Eles eram prisioneiros, eles eram escravos de Roma. Eles estavam sob exílio. E eles aguardavam que um rei da linhagem de Davi chegasse e fizesse o quê? Ajuntasse um exército e vencesse Roma e estabelecesse o reino de Davi. Então, eles tinham uma esperança política muito forte. E essa esperança não estava errada, tá? Ela está certa. Isso ainda vai se cumprir. Jesus volta no fim da história e ele vai estabelecer o reino de Davi e ele vai colocar de fato paz no mundo. Porque toda paz, toda promessa de paz que nós temos hoje é mentirosa. Não devemos nos apegar a elas. Não que nós não devemos querer a prosperidade do nosso país. Sim, devemos querer isso. Mas toda paz agora, ela é pequenininha. Só existe um que vai estabelecer uma paz que é verdadeira. Que é Jesus. Mas o ponto é que Jesus vem ali e muitos recebem ele como Messias. Os fariseus, obviamente, começam a questionar ele. Mas o que ofende os fariseus e os religiosos ali é que Jesus ele afirma mais do que ser o Messias. Ele fala assim, eu sou Deus. É isso que ele estava falando ali diante deles. Eu quero mostrar isso para você. Então, o primeiro texto que a gente vai ler é João, capítulo 6, versículo 35. Está comigo? Você está bem? Sim. Legal. Senhor, eu oro para que você libere o Espírito da palavra sobre nós. Encontre o nosso coração como terra fértil aqui essa manhã. Eu oro pelos meus irmãos. Eu peço que o Senhor libere a sua palavra e revelação de Jesus, Senhor. Eu oro para eu não te atrapalhar. E eu oro para que a sua palavra penetre cada coração aqui, Senhor. Amém. João 6, versículo 35, Jesus diz o seguinte. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Se quiser marcar essa expressão, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Vamos ler também os versículos 47 ao 51. E eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então, gente, o contexto, o palco onde Jesus faz essa afirmação é a primeira multiplicação dos pães. Os teólogos vão falar que nessa primeira multiplicação dos pães, a Bíblia registra 5.000 ou 4.000 pessoas, mas ali não tinha o costume de se contar mulheres e crianças. Então, um número bem conservador, provavelmente nessa primeira multiplicação de pães, que é o palco onde Jesus vai fazer essa afirmação, tinha mais ou menos umas 15.000 pessoas. E aí, esse era o palco, isso tinha acabado de acontecer. E Jesus, basicamente, quando ele afirma ser o pão da vida, e ele faz esse contraste com o maná, Jesus estava falando para eles o seguinte, eu sou aquele que é maior do que Moisés. Ele estava falando assim, os seus antepassados, eles provaram da provisão de Deus. Eles comeram o maná que vinha do céu. Para os alunos, eu estava ensinando para eles o Pentateuco. E uma das coisas que tinha dentro da Arca da Aliança era um maná. Porque aquilo era um sinal de quê? De provisão de Deus. O Senhor não é aquele apenas que tira do Egito, mas Ele é aquele que provê. Então, o que Jesus está afirmando aqui é que Ele não é apenas superior, maior do que Moisés. Ele é o próprio pão da vida. Aqueles que comeram do maná no deserto, todos morreram. Mas aqueles que comem do pão da vida, Jesus está afirmando que vai ter a vida eterna. Até porque Jesus está falando dele mesmo. Então, Jesus é aquele que mata a fome e a sede espiritual da humanidade caída. O ponto já é, gente, para um mundo caído,
Para um mundo que está em exílio, desde o Éden, nós estamos exilados desde o Éden. Desde o Éden, nós temos fome. Todo ser humano tem fome e sede no seu interior. Mesmo que, e o ponto é que você, às vezes você vive uma vida inteira sem saber onde matar essa fome e sede. E aí você pode matar essa fome, essa sede em vários lugares, mas nunca nada te sustenta. E às vezes você converte, e aí você tenta matar a sua fome e sede no ministério. E aí também não mata essa fome. Porque essa fome que existe no seu interior, só existe um pão que pode matar essa fome, que é o próprio Jesus, que é o pão da vida. Entende? Então, olha o impacto para o primeiro ouvinte que está ouvindo isso aqui. Jesus está falando, eu sou aquele que é maior do que Moisés. Mas calma aí, não só isso. Eu sou o próprio pão da vida. E quem comer da minha... E aí Jesus vai falar, a gente leu aqui, que ele vai falar assim, ó, quem comer da minha carne. Tanto que alguns se ofendem com ele. Como assim da minha carne? Que conversa é essa, Jesus? Mas ele fala assim, quem comer da minha carne vai ter vida eterna. Gente, o que Jesus estava falando aqui? Jesus basicamente estava anunciando o jeito que ele iria morrer. E ele estava falando assim, que comer desse pão tem a ver com receber do sacrifício dele. Sabe como você come de Jesus? Quando você come da cruz. Porque a cruz é esse pão, que é um pão de vida eterna, mas que é um pão que às vezes é difícil de descer. Porque comer desse pão é aceitar que na cruz você é culpado. Comer desse pão é aceitar que você é necessitado, que você é um pecador. É isso que é esse pão. Você é um pecador. E existe uma única saída para nós pecadores. Não é o coach. Não é casamento. Não é uma faculdade. Não é as coisas boas que o próprio Deus deu, porque Deus nos dá muitas coisas boas nessa vida, e você pode desfrutar de todas elas, mas a saída para o pecador é a cruz, é o homem estendido no madeiro, morto e ressurreto no terceiro dia, e você precisa comer desse homem. E comer desse homem às vezes vai gerar ofensa. Comer de Cristo pode te ofender, porque nós somos pessoas com ego muito grande. E comer de Cristo é admitir o nosso fracasso, é admitir que nós somos pecadores. Eu gosto muito de uma coisa que o Haroldo, Harold Walker, fala, que ele fala assim, que nós não temos do que se orgulhar na salvação. Porque geralmente Jesus começa salvando pelos piores. Não existe motivo para arrogância no nosso coração, porque nós fomos salvos pela graça. Então o meu e o seu chamado é para comer desse pão. Esse pão que nos dá a vida eterna. Esse pão que é o próprio Deus encarnado. Esse pão que é Cristo, que é o nosso sacrifício. João 6, 53, 54, não precisa ler, fala assim, em verdade lhes digo, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então grava isso, comer e beber de Jesus é ter fé, é crer nele, é confiar nele. Comer e beber são metáforas para ter fé em Jesus. Então se alimentar da carne e do sangue de Jesus implica discernir o sacrifício de Jesus na cruz. E discernir o sacrifício de Jesus na cruz é aceitar que você é um pecador. É aceitar o seu veredito de culpa e não se justificar. E aí eu vou resumir mais uma vez o evangelho para vocês. É aceitar que você é muito pior do que você pensa. Mas por outro lado agora, é confiar que você é muito mais amado do que você poderia imaginar. Porque o amor de Cristo sobre você é a verdade que ele olhou para o Léo e ele tem um olhar completo do Léo. Não tem como enganar ele. E ele viu o pior do Léo. E aí ele falou, eu amo, você é meu filho amado. Está perdoado. Então esse é o amor de Cristo por nós. Amém? Faz sentido para você? Sim. Então, encerrando essa primeira parte aqui, o ponto é, só ele pode saciar a fome da sua alma. Se alimentar desse pão é saber que a morte e o sangue derramado na cruz foi por mim e por você. Foi por nós. E que essa é a única esperança real.
Não existe outra esperança a não ser a esperança da cruz. Não se iluda com outras coisas. Não se iluda com outros evangelhos. Não se iluda. Teve uma época que no Brasil foi muito divulgado um evangelho da prosperidade, mas isso mudou. Você tem muito o evangelho do conforto emocional. Não se iluda com essas outras mensagens. A mensagem do evangelho é Cristo crucificado e ressurreto. E é desse pão que eu e você precisamos comer. É desse pão, é esse pão que vai matar a nossa fome. Vamos para o próximo? João 8,12. João 8,12. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É o segundo eu sou de Jesus. E aqui, essa metáfora que Jesus está usando, ela é cheia de alusões ao Antigo Testamento. Né? Lá em Isaías 42, versículos 6 a 7, fala bem assim: eu, o Senhor, o chamei para mostrar a minha justiça. Eu tomarei pela minha mão e protegerei. Darei ao meu povo Israel como um símbolo da minha aliança que fiz com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos. Libertará da prisão os cativos. Livrará os que estão em calabouços escuros. Então, Jesus está fazendo uma menção ao Antigo Testamento que estava dando testemunho dele. Ele é a luz de Israel e ele é a luz para as nações. Lá no primeiro capítulo de João, no capítulo 1, versículo 4 e 5, o próprio João fala sobre Jesus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 12, 46 também fala assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Jesus, ele é a luz para as nações. Jesus é a luz para Israel. Jesus é aquele que liberta o povo das densas trevas. Então, tem 3 coisas que vão de aplicação para a sua vida sobre Jesus ser a luz. A primeira verdade é que Jesus ser a luz vai incomodar o homem pecador. Porque o homem pecador tem a sua vida nas trevas. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós permanecemos deixando áreas das nossas vidas nas trevas. E o encontro real com a pessoa de Jesus vai incomodar você. Porque a luz de Cristo brilhando sobre você é as suas obras mortas sendo expostas. Então a luz de Jesus muitas vezes nos incomoda. E na vida de igreja acontece muito, né? Porque o meu pecado vai aparecendo. Quantos são casados aqui? Olha aí, ó. Não deu mais para mentir o tanto que você orava, né? Parecia que você orava muito. E aí você casou. Parecia que era só... Nossa, que homem santo. Agora acabou, né? Por quê? Porque tem os dois juntos 24 horas. E aí acorda mal-humorado e dá resposta grossa. É luz vindo. E na vida de igreja é a mesma coisa. E, às vezes você já experimentou isso? Você veio de uma conferência. Fogo, glória, visões, anjos. E aí chegou terça-feira, você discutiu com alguém. E aí você já atrela isso a Satanás. Mas deixa eu te contar para você, a santificação de Deus na minha e na sua vida, a luz de Cristo na minha e na sua vida, é quando os problemas surgem. Sabia que é assim? Deus opera na nossa vida trazendo a luz de Cristo no meio das circunstâncias difíceis. Porque no meio das circunstâncias difíceis, aquele ego que estava escondido vem para fora. Aquele negócio de encobrir coisa vem para fora. Quando os nossos pecados são expostos, nós não deveríamos... Óbvio que a gente fica com vergonha, né? Normal, não estou falando coisa normal, de ser humano ter vergonha. Mas isso é bom para nós, porque é a luz de Cristo vindo sobre nós e arrancando tudo que poderia estar nas trevas. Amém. Segunda coisa da luz é que só nele há salvação. Então, enquanto algumas pessoas tentam colocar esperança nessa era vindoura, em política, não importa a ideologia que for, tem uma triste notícia: tudo isso é treva. Tudo isso é treva. Porque só em Cristo há de fato salvação. Ele é a luz do mundo. Só Cristo é a luz do mundo. Não existe outra luz. E eu e você refletimos a luz dele. Nós somos como João Batista.
Nós não somos a luz, nós damos testemunho da luz. E a última coisa terceira aplicação para você, que quem anda nele está na luz. E quem anda em Cristo tem comunhão com o Pai. E quem tem comunhão com o Pai tem comunhão com a família de Deus. Então, às vezes você pode conhecer uma pessoa que ela é boa, que ela vota no candidato que você acha que é correto, mas se ela não está em Cristo, ela está em profundas trevas. Você já viu aquela expressão? Não sei se vocês, mas a gente costuma muito falar assim, tal pessoa é tão boa, nossa, só falta Jesus para ela. Já pensou isso de alguém? Tal fulano é nota 10, é tão generoso. Vou falar para você, faz mais coisa que crente. Porque às vezes tem uns crentes que eu falo, fofoqueiro, uma cambada. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Sabe o que você vai ver no céu? Primeiro, quando Jesus voltar, você vai estar lá. Você já tem que falar assim, uau! E aí você vai ver aquele... Aí sabe quem a gente vai encontrar? Primeiro, você, mas aí você vai encontrar aquele cara que a vida inteira lutou com o pecado. Você falou assim, meu Deus, Deus é bom mesmo. Sabe por quê? Jesus é a fonte de esperança. Você pode ser uma pessoa boa a vida inteira e, sendo uma pessoa boa, ir para o inferno. Porque a salvação não é sobre as suas boas obras. Grave isso aqui, ó. Você não é salvo por obediência. Mas no reino dos céus não entram desobedientes. Entende o que eu quero dizer? O Evangelho gera obediência. Porque o Evangelho está tirando você das trevas e te levando para a luz. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem sobre bons comportamentos. O Evangelho é a mensagem de nascer de novo. Você entende a diferença disso? No Antigo Testamento, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Agora, no Novo Testamento, a lei é escrita no seu coração. Entende a diferença? Aí agora, você quer um sinal de que você nasceu de novo? É que você não peca mais igual você pecava antes. Agora, quando o Espírito Santo fica lá, alguém aparece, você começa a odiar aquele pecado. Você pode se sentir tentado por ele, mas você começa a odiar. Isso é que você nasceu de novo. Porque você começou a odiar. O Espírito Santo é o quê? Transformando os seus desejos, as suas afeições. Então Jesus é a luz do mundo. E eu e você somos chamados para andar em Cristo e não mais viver nas trevas. Temos que parar de fugir das trevas. Existem trevas encobertas em nós e nós devemos fugir das trevas para ter comunhão com Deus. Amém? Vamos para o próximo? João 10, versículo 7 a 10. Você está bem ou o pensamento no almoço já está muito forte? Fica aqui, tá? Lembra que quando o almoço vir na sua cabeça, lembra que Jesus é o pão, tá? Hein? João 10, 7 a 10. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Não esquece, eu sou, está remetendo a Êxodo 3,14. Eu sou. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está aqui fazendo um contraste entre ele e os falsos mestres, os falsos messias, os falsos pastores. Eu sei que a gente fala muito que o diabo é aquele que veio para roubar, matar e destruir, e não que esteja errado, mas o texto aqui, ele não está falando de Satanás. Ele está falando daqueles que são falsos mestres, porque ele está comparando com ele, com o ministério dele. Então, quem veio antes dele... E, gente, aqui Jesus está falando para os fariseus. Porque você lembra que ele vai falar para os fariseus assim, ó, nos evangelhos? Vocês fecham a porta do reino para as pessoas? Ele está acusando eles aqui. Porque eles estão fechando, eles estão atrapalhando as pessoas de irem até Deus. Então a gente não pode ser esse tipo de gente. Então Jesus é a única porta onde as ovelhas experimentarão porto seguro abundante. Jesus
O João aqui, ele está fazendo uma clara conexão com o Salmo 118, versículo 19 e 20. No Salmo 118, no versículo 19 e 20, fala assim, não precisa abrir não. Abram para mim as portas por onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor, e os justos entram por ela. Então, Jesus, ele é a entrada da vida verdadeira diante da presença de Deus. Jesus é a própria porta. Ele é a porta que leva a segurança e a abundância na presença de Deus. E essa abundância de Jesus aqui não tem a ver com o que você... Gente, olha aqui para mim. Olha todo mundo aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele quer te dar vida eterna. Ele já te deu vida eterna. E ele quer te levar, que você viva hoje uma vida em abundância. Só que não confunda Jesus com coach. Tá bom? Sabe por quê? No final do Sermão do Monte, Jesus vai terminar o Sermão do Monte assim, ó. Mateus 6, o último versículo, ele fala assim, ó, basta cada dia o seu próprio. Geralmente esse versículo não tem caixinha de promessa. Não vem. Sabe por quê? A vida abundante que Jesus está te prometendo é uma abundância na presença dele. O ponto é que a vida dele, o Espírito dele agora está em você. E mesmo no meio das adversidades da vida, mesmo no meio dos sofrimentos, você tem agora o Espírito habitando no seu interior, renovando você, conduzindo você. Você foi inserido agora numa grande família da fé. E aí no meio da dor agora, você tem um consolo da sua família. E você tem uma garantia para a vida eterna. Você tem uma garantia da era vindoura. Gente, enquanto o mundo... Pensa comigo, quem acha que vai viver mais de 100 anos aqui? Pensa que tá... Legal, o Léo, legal. Eu acho que todo dia eu vou morrer. Todo dia eu acho que eu vou morrer. Todo dia eu tenho uma luta séria. Todo dia eu acho que eu vou morrer. A Tati sabe a luta que ela tem. É que ela não sabe o que é ter uma gripe de homem. É forte. Mano, gripe de homem é tipo o último grau de depressão e câncer junto, assim. Gripe de homem. Não. Mano. Então, mas o meu ponto é... Bom dia, tá? Agora você tá com um sorriso bonito. Mas o meu ponto é, amigos, se a gente viver até 80, cara, da hora, hein, Léo? Vamos ver. A gente vai ver até os netos aí. Legal, né? Mas o ponto é, gente, você vai morrer. Amém? Amém. Você vai almoçar hoje sabendo disso. Você vai morrer. E ainda eu digo mais, porque tem o que a gente pode cuidar. Nosso corpo e tudo, mas mesmo assim não é garantia. Porque você vê muito jogador de futebol do nada infartando. Me dá até um medo quando eu vejo jogador de futebol infartando. O cara com 25 anos, atleta, e eu só no hambúrguer, eu falo, não vou durar. O ponto é, gente, você tem que se cuidar, tá? Tem que ser, você é templo do Espírito Santo. Mano, eu sinto uma alegria do Kaique quando eu prego assim, eu fico muito feliz, mano. Tanto que ele ri, pra mim é muito bom. Então, você pode sair daqui e ser atropelado, sei lá. Mas o ponto é, olha que triste. Eu não sei se... E eu falo rindo assim, mas eu fico pensando nisso muito. Mas olha que triste. Não tem, pensa assim, ó, não tem Deus, acabou. De que serviu a vida? Esse é o ponto. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você vai morrer. E aí você tem dois estilos de vida. Você pode viver de duas maneiras. Você pode viver de uma maneira que é como se não existisse a vida eterna. E aí, se não existe vida eterna, como Paulo falou, né? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Agora, se existe vida eterna, existe de fato uma vida abundante. E se existe de fato a vida eterna, que existe porque Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é a primícia, é a garantia, né? No centro da nossa fé está a ressurreição de Cristo, porque Cristo, o homem, está ressurreto. Tem um homem agora do lado de Deus. Um homem que tem veia, o coração dele bate. E esse homem é o dono da vida. Mas esse homem ressuscitou dos mortos. E eu e você temos a vida eterna. E o convite dele é assim, ó, eu sou a porta. E em mim tem vida abundante. Então pode ser que nessa vida você experimente muita alegria e muita tristeza. Mas o ponto é que a promessa de vida eterna é vida abundante.
Ao ponto que o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, as dores momentâneas dessa era não podem se comparar com o que há de ser revelado. A nossa esperança vai para além dessa vida. A nossa esperança, por isso que nós vivemos o hoje de maneira impactante. Por quê? Porque nós acreditamos que o que nós vivemos hoje vai definir a nossa eternidade. Essa é a diferença. Então, meu convite para você é entre pela porta. E a porta é o próprio Jesus. É só nessa porta que você vai ter verdadeira segurança e abundância da presença de Deus. Vamos para o próximo, João 10, 11 a 15. João 10, 11 a 15. É a quarta vez que Jesus vai falar eu sou aqui no Evangelho de João. E ele vai falar agora aqui, João 10, 11 a 15. João 10, 11 a 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai. E eu dou a vida pelas ovelhas. De novo, Jesus está fazendo um contraste entre o ministério dele e dos falsos mestres, dos falsos messias, dos falsos profetas. E a sequência desse contraste de Jesus aqui é que ele é o grande pastor. Ele não é um mercenário que se aproveita das ovelhas. Ele é aquele que se dá, se arrisca, ele morre. E o amor de Jesus não é amor igual de adolescente. Não é? O amor de Jesus é concreto. O amor de adolescente é só paixão. Ele não é, já viu aquele? Ele é platônico, ele só existe no mundo das ideias. Já viu? A nossa geração é uma geração platônica, a gente vive no mundo das ideias, a igreja ideal. Aí você tem que congregar na igreja no GTA, agora tem culto, né, no GTA. Aí você queria ser o avatar e vai lá. A igreja perfeita. A igreja do mundo das ideias. Tem gente que ama assim. Nossa, eu amo tal. Eu amo, já viu o missionário que fala assim, eu amo chinês. Quantos chinês você conhece? Nenhum. Conhece um pra você ver se você continua amando. Então é muito fácil amar na cabeça, né? Nas ideias. Só que eu amo tal pessoa. Nunca teve um problema com a pessoa. Mas Jesus, ele não é um mercenário. Jesus, ele não está tirando proveito do seu povo. Até porque o povo dele não tem nada para dar para ele. Então, Jesus, ele é o bom pastor e é concreto. Por que é concreto? Porque ele deu sua vida na cruz por você e por mim. Ele morreu e ele satisfez na cruz a ira do Pai que estava sobre nós. Romanos fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, pela morte do Filho na cruz, nós somos feitos filhos de Deus. Ele nos dá uma nova identidade. Eu e vocês somos amados pelo Pai, por quê? Por causa do nosso grande pastor. Todo pastor agora, ele só é um colaboradorzinho, apontando para o grande pastor. Por isso que existe um peso muito grande sobre os pastores, porque a gente aponta para o supremo pastor, e é a ele que a gente dá conta. Então, diante de Jesus, todos somos ovelhas. E ele é o nosso pastor. Ele se arrisca por nós. Ele é o pastor perfeito. Ele é o pastor do Salmo 23, que nos conduz, que nos lidera. Sabe, irmãos, a gente precisa começar a andar confiando no pastoreio de Jesus sobre as nossas vidas. Enquanto você lê a palavra, Jesus está te pastoreando. E Jesus é um bom líder sobre você. Jesus, ele está liderando a sua vida. E nós precisamos andar sobre esse pastoreio. Às vezes eu convivo com pessoas que elas têm uma coisa, um desejo de sentar e trocar. Isso é muito bom, a gente tem que ter isso mesmo, unidade, muito bom. Só que às vezes a gente espera respostas de homens. E cara, a gente pode ter bons líderes que vão nos aconselhar, nós devemos ter isso. Mas eu e você devemos saber que todos nós somos ovelhas juntos. Que existe um pastor só, que é o próprio Jesus. O Léo, Deus colocou o Léo como líder aqui de vocês. E é isso aí, cara. Procura o Léo, incomoda ele, liga para ele 1h da madrugada. Liga 1h não, só se for questão de vida ou morte. Mas assim, procurem ele, os outros irmãos aí que estão liderando, para aconselhamento, mas não coloquem sobre eles
A sua vida. Porque a sua vida está em Cristo. O seu grande pastor é Cristo. Deixa eu contar uma novidade sobre o seu pastor aqui. É um homem de Deus, mas é um pecador. E é uma ovelha igual você. Sabe o que é a relação da igreja? É a relação de uma grande família. Às vezes parece que a grande família lá do Agostinho Carrara. Brincadeira. Não assistiram? Nossa, que medo, hein? Assistiu, né, Cal? A grande família? Aí, ufa. Quem não assistiu aqui a grande família? Oh, meu Deus do céu. Já era, hein? Acabou pra mim. Deixa eu... Obrigado. Então, olha o ponto aqui pra mim. Jesus, ele é o pastor perfeito. E Jesus, ele pastoreia você. Existe um pastoreio mútuo na vida da igreja. Sabia que existe um pastoreio mútuo na vida da igreja? Quando eu sento e tenho comunhão com o Kaique, e eu abro meu coração para ele, e aí o Kaique, ele ora por mim, é Jesus me pastoreando. É Jesus me pastoreando. Eu oro por ele, é Jesus me pastoreando. Aí Deus dá irmãos mais velhos. A gente senta, né? O Cal é o irmão mais velho. Aí você senta lá, você está apaixonadinho. Aí você vai sentar lá na casa do Cal lá. E o Cal fala, vai com calma, faz faculdade. É Jesus te pastoreando. Entende? Mas existe essa relação entre nós, mas o nosso pastor é Cristo. E é Ele quem deu a vida por nós. Amém? Amém. Então, confie na liderança de Jesus sobre a sua vida. Medite no Salmo 23, aplique o Salmo 23 sobre a sua vida e veja que Jesus é o seu pastor. Vamos para o próximo? João 11, 25. E aqui eu amo esse aqui, hein? Para mim que sofro, que luto com medo da morte. Vocês debocham de mim, né? João 11, 25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição. Nossa, isso aqui é muito lindo, cara. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Gente, o palco dessa afirmação aqui é muito especial. Eu acho o palco, a cena... Vocês já perceberam, que eu gosto de pensar na Bíblia como um filme, né? É porque eu gosto muito de filme. Mas eu acho que o palco dessa afirmação aqui é linda porque é a morte de Lázaro. E a Bíblia vai falar que Betânia, a casa de Marta, Lázaro e Maria, era uma casa de amigos. Então essa declaração é num ambiente de muita pessoalidade. Tem muitos afetos aqui. Jesus tinha uma amizade, um carinho. Jesus gostava de ir para essa casa para descansar, né? Imagina, Jesus ele era um pregador itinerante, mas ele ia para essa casa para dormir no sofá, para ficar tranquilo. Então, o amigo dele morre. Lázaro está morto. E aí Jesus, imagina assim, ó, o amigo morre, quando aconteceu uma tragédia com um amigo nosso, e a Tati, meu irmão, a gente alugou um carro na hora, deu um jeito e fomos correndo. Jesus, ele fica sabendo que Lázaro está doente, aí ele enrola mais 3 dias. Eu ia ficar magoadão. Eu ia falar assim, pô, você fala que é nosso amigo, a gente te recebe aqui na maior moral, você dorme no nosso sofá, você é Deus, você é o Messias. E Jesus enrola 3 dias. E aí Jesus enrola propositalmente, né? E aí Jesus chega lá, só que Jesus ele não é apático, Jesus chega. Aí é legal, né? Que aí Marta vem. E assim, a gente questiona a Marta, a gente julga a Marta, né? Nossa, a gente é muito impiedoso. A gente esquece que a gente não vale nada. Aí a gente julga a Marta. Mas Marta tá certa. Pô, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta fala o que a gente... Você é hipócrita quando você ora? A gente é meio hipócrita quando a gente ora. Você não ora, você ora o que está no seu coração mesmo? Você já falou assim, já teve mal e falou para Deus assim, Deus, ó, vou falar para você, hoje eu não estou nem acreditando que você existe. Os piores tipos de ateu que tem é dentro da igreja, gente. É sério. É sério. Pior ateu que tem dentro da igreja. Enfim. Marta vai e fala. Tava aqui na garganta, ó. Marta era corajosa, mano. Aí Maria também. Não estou explicando a passagem, não. Mas aí tem uma cena maravilhosa. Que é uma cena que eu gosto muito dos evangelhos. Que mostra... E aí Jesus está afirmando que ele é Deus, né? Mas é uma cena de muita humanidade. Que Jesus chora. Para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque é tão humano, né? Jesus ele olha para a morte. E é legal que o texto ali, a ideia de João no texto, é que está todo mundo chorando. Tem um desespero geral.
E aí Jesus chora pelo amigo, mas Jesus não está chorando pelo amigo, ele ia ressuscitar o amigo. Jesus está chorando porque ele vê o desespero da humanidade em relação à morte. E eu imagino Jesus lembrando que no Éden, quando Adão peca, entra a morte. E aí ele imagina Deus, é Deus encarnado, olhando o desespero do homem em relação à morte, porque a morte para tudo. A morte é o fim. E aqui está Cristo, aquele que vai resolver o problema da morte. Aquele que vai morrer na cruz para que o salário do pecado, que é a morte, venha sobre ele agora. E aí eu acho lindo, porque Jesus se emociona. Imagina, ele é aquele que é a própria... Gente, ali está registrando, sabe o quê? O encontro da vida e a morte. Jesus olha para todo mundo ali e ele vê a comoção, o desespero. E Jesus chora. Jesus se compadece do homem aflito. Jesus se compadece do quebrado. Jesus olha para a humanidade e fala assim, eles são tão frágeis, tão pequenos. Foram feitos para ter comunhão comigo e estão desesperados em relação à morte. Mas diante dele estava aquele que é a ressurreição e vida. E aí simplesmente a vida vence a morte. E aí ele fala para Lázaro, vem para fora, Lázaro. E aí imagina, o espírito de Lázaro volta para o corpo. Imagina a bagunça que foi. Depois o povo queria matar era Lázaro, porque, pô... E sabe, eu te contar uma coisa para vocês? Lázaro morreu de novo. Lázaro é o único cara que morreu 2 vezes. Será que Lázaro... Pô, estava lá com o pai, você me ressuscitou. Ele morreu. Mas aí depois, sabe o que acontece? Teve um que morreu e ressuscitou. E agora está do lado do Pai eternamente. E ele é o primeiro de muitos irmãos. Porque quando Cristo voltar, os mortos que morreram nele vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos vão ter um corpo glorioso. Você sabe o que é um corpo glorioso? Sabe essa luta que você tem contra o pecado? Esse desejo pelo pecado, ele vai arrancar esse desejo. Sabe o que é um corpo glorioso? Quantos aqui tem um desejo sincero de amar o Senhor? Sim, eu quero amar o Senhor. E você luta, e você peca, e você luta. Isso é evidência, nasceu de novo. Então, vai chegar um dia que esse desejo que o Senhor vai remover do seu interior tudo aquilo que impede de você amar Ele completamente. Então, quem crê em Cristo e sabe que Ele é a ressurreição e a vida, mesmo que morra, viverá. E essa é a nossa esperança. E aí a gente coloca a nossa esperança nesse lugar. Porque a nossa vida é breve, ela é curta, ela é pequena, ela é passageira. Pode dar tudo certo. E, cara, vai trabalhar, vai ralar, isso mesmo. Mas a gente vai morrer. Mas a nossa esperança não é para essa era presente. Não é para o agora. É para a eternidade. Porque vai ter um dia que ele vai voltar e ele vai destruir a morte. E é lindo, né? Paulo fala assim, ó morte, cadê o seu aguilhão? Tragada foi a morte. O seu Deus ressuscitou dos mortos. Então é esse Deus, é para esse homem que a gente olha. Então eu e você estamos em Cristo. E em Cristo a morte não vence. O que nos aguarda, escreve no seu caderno, na sua Bíblia, o que te aguarda é a ressurreição dos mortos. Vamos para o próximo? E a gente já está caminhando para o final. João 14, 6. João 14, 6. Irmãos, meu coração assim, ó, você anotou, você escreveu, faz isso virar oração, faz isso virar encorajamento, faz isso virar conselho no meio de vocês. Porque a gente quer comer de Jesus, e comer de Jesus é isso. Quando a gente vem para conversar, eu trago de Jesus e você traz de Jesus e a gente fica cheio. João 14, 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E essa sentença de Jesus aqui, para nós, homens do século 21, pode soar até um pouco agressiva, né? Dependendo da sua perspectiva política, pode parecer até meio intolerante as palavras de Jesus, porque que ousadia de Jesus é essa? De falar que só Ele é o caminho, a verdade e a vida? Como assim? Como assim? Então,
Basicamente, a afirmação de Jesus aqui, ele está falando assim, ó, eu sou o único caminho exclusivo para Deus. Não existe outra salvação. As muitas religiões não levam a Deus. Porque religião é o desejo do homem de se religar-se a Deus. Mas o evangelho é Deus vindo até os homens. Entende? A religião está na história da humanidade. Nunca houve humanidade sem religião. Nunca houve. Desde os babilônicos. Você pode ir nos povos mais primitivos. O homem é um ser religioso. Então a religião é esses muitos caminhos dos homens até Deus. Mas o evangelho é o único caminho de Deus até os homens. Essa é a diferença. Então a sua mensagem é uma mensagem exclusivista. A sua mensagem ela é radical. É radical. Amigos, irmãos, eu e você vamos ser perseguidos por essa mensagem. Porque a era que nós vivemos é a intolerância dos tolerantes. Vai chegar a hora que você afirmar que o seu Jesus é a única fonte de salvação, é o único caminho até a Deus, isso vai ser extremamente tolerante. Já foi um dia na história, vai ficar. Vocês fazem viagens missionárias para países muçulmanos e vai piorar. Mas a verdade do evangelho é que existe só um que nos conecta ao Pai. Só existe um caminho para a vida eterna. Gente, sem Cristo é igual ao inferno. E ponto final. Gente, pode parecer muito duro, mas a Bíblia vai definir 2 tipos de pessoas: bode e ovelha. Bode e ovelha. Não tem meio termo. É bode ou é ovelha? Ou está em Cristo ou está fora de Cristo. A gente costuma falar assim, toda pessoa que não está em Cristo está endemoniada? Não, mas está sob influência de Satanás. Então, a mensagem do Evangelho é extremamente radical. Só existe um caminho, a verdade e a vida. E é o próprio Cristo, o Filho de Deus. Gente, o ponto é que o cristianismo não é mais uma religião viável entre muitas outras. É o único caminho. Jesus é a única direção para Deus, Ele é o único mediador, Ele é o único intercessor. A fé cristã vai requerir de você exclusividade. Isso vai ofender o homem moderno. Vai ofender. Não estou falando que você tem que sair daqui agora e ser grosseiro com os outros. E ser intolerante com os outros. Não, não é isso. Mas você precisa se lembrar que a sua fé requer exclusividade. Não é mais uma de muitas religiões. Amém? Amém. Vamos para o último e a gente termina. Se o Kaique quiser vir. João 15. João 15, versículo 1 e 5. Eu já preguei João 15 aqui muitas vezes com vocês. Porque eu amo João 15. E João 15, versículo 1 e 5 fala assim. E aqui é o último eu sou de Jesus no Evangelho de João. Tá? Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Por fim, a gente não podia encerrar de uma maneira melhor. Jesus, ele é... E aqui, Jesus está usando a metáfora da videira e não é à toa. Porque no Antigo Testamento, Israel também é chamado de videira. E aqui ele está falando assim, ó. Eu sou Israel que obedeceu o chamado de Deus. Ele não está excluindo Israel. Israel é importante para ele, mas ele é o Israel obediente. Porque ele é o Adão obediente, ele é o segundo Adão. E o ponto aqui de Jesus ser a videira é que Jesus, ele é a fonte onde nós estamos conectados. Ele fala no versículo 5 que nós somos os ramos. Então, basicamente, Jesus está nos ensinando o seguinte, que quem está nele vai produzir um fruto que vai ser para a vida eterna. E, gente, o fruto aqui de João 15, olha aqui para mim, estamos acabando. O fruto de João 15 não é evangelismo. O fruto de João 15 é o caráter de Cristo. Sabe por quê? O Espírito Santo está trabalhando no seu interior, não para te fazer uma pessoa melhor, mas para você nascer de novo e ser mais parecido com Cristo. Às vezes a gente tem
A gente tem uma coisa com comportamento, né? E eu aprendi isso com a Tati, tá? A gente fica muito ofendido com o comportamento das pessoas. Só que o comportamento das pessoas é muito superficial. E o evangelho não é nada superficial. Né? Olha que Jesus fala assim, ele quer um fruto que vai ser para a vida eterna. Ele fala assim, ó, eu e você estamos ligados nele. O ponto é, na medida que você permanece em Cristo, na medida que você permanece no amor dele, na medida que você permanece na liderança dele, na medida que você permanece na igreja dele, ele vai transformando você no seu interior. Ele vai mudando o seu interior. Ele vai corrigindo as suas afeições. Não é só parar de pecar, é não amar mais o pecado. Sabe? Não é só ser uma pessoa melhor, porque podem ter muitas pessoas boas por meio da autodisciplina. Então, o céu não é o lugar das pessoas melhores. O céu é o lugar de muitos filhos parecidos com Jesus. Jesus está fazendo isso na igreja. Jesus, ele quer te fazer cada vez mais semelhante a ele. E aí ele está encerrando e falando assim, ó, ele é a videira. Você e eu somos os ramos. E para que exista vida nos ramos, nós temos que estar conectados à videira. Toda vida que existe em nós vem de Cristo. Tudo de bom que existe em nós vem de Cristo. É Cristo nos nutrindo. É Cristo nos liderando. Quando Cristo ascende os céus, ele deixa o Espírito dele sobre nós, para nos fazer dia a dia mais parecidos com ele. E essa comunidade toda aqui, ó, tem a ver com uma coisa. Eu e você sendo afiado como ferro afia ferro, para ser cada vez mais parecido com Jesus. É desse jeito. Permanecer. Você já está em Cristo. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos receberam a cruz? Você já está em Cristo. Às vezes você pode olhar para a sua vida e pensar assim, cara, mas eu não venço esse pecado, eu não venço aquele pecado, eu não obtenho vitória nesse pecado. Então, eu não vou te dar uma lista prática de coisas para fazer. Eu vou te falar de uma pessoa para você olhar. Cristo Jesus, Deus homem. O primeiro passo para o arrependimento não é você simplesmente mudar o seu comportamento. É você olhar para Jesus e olhar a sua área de fraqueza na vida dele. Cristo é aquele que foi santo, aquele que obedeceu o Pai. A Bíblia fala que Cristo aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Sabe a sua vida? Sabe o que está rolando na sua vida? A perda de parente, doença, tristeza. Não é o diabo, tá bom? É o próprio Deus formando Cristo na sua vida por meio da vida. E aí ele vai usando as coisas mais... a gente nem consegue explicar. Eu não sei dizer, mas eu perdi meu pai, foi terrível, eu tinha 18 anos. Mas olhando para trás hoje, aquilo cooperou para a minha vida. Foi uma dor terrível, mas Deus usou para o bem, para o discipulado. E é isso que ele vai fazendo. E ele faz isso porque ele é aquele que vai nos ressuscitar dos mortos. A vida cristã é permanecer em Cristo, pois sem ele não há fruto, não há vida. Tem muita gente que pode... Sabe o que acontece na nossa geração? Tem gente querendo dar fruto, mas sem raiz. Mas o meu e o seu chamado, o chamado da vida cristã, não é o quanto que você cresce para cima, é o quanto você tem raízes para baixo. É legal, né? Na geração do Instagram, das curtidas do YouTube, a mensagem cristã não é o quanto você aparece, é o quanto você diminui. É o quanto de raízes você tem, é o quanto que você vai caminhar naquela igreja muitos e muitos anos, com aquele mesmo tipo de galera, e perseverar, e perseverar, e perseverar, e confiar no Senhor. Ele está fazendo, Ele está movendo, é não fugindo e perseverando, permanecendo nele, permanecendo no amor dele, confiando que Ele ama você com o coração dele, confiando que Ele está transformando o seu interior e te levando a ser mais parecido com Ele, confiando que quando vem momentos difíceis, Ele está dando o caráter de Cristo para você. Concluindo, irmãos, Ele é o pão da vida. E só Ele pode matar a nossa fome. Ele é a luz do mundo.
E só quem está nele não vive mais em trevas. Ele é a porta. E só nele existe vida abundante na presença de Deus. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. E ele é um bom pastor. Ele lidera você. Ele é a vida. Ele é a ressurreição dos mortos. Ele é o caminho em que você caminha. Ele é a verdade que guia você. E o seu maior chamado, sabe qual é o seu maior chamado? Sabe qual é a maior coisa da sua vida? Permanecer nele. Vai ter muito pastor no inferno, muito apóstolo no inferno, muito evangelista no inferno. Mas no céu vai ter muito servo e amigo de Deus. Muita gente simples. Muita gente que só queria parecer com Jesus. E aí sim, Deus usa a fama, tá? Ele faz tudo isso. Ele é bom, ele é misericordioso. Mas o meu e o seu chamado é para permanecer nele. Vamos ficar de pé e orar? Irmãos, vocês têm uma grande oportunidade aqui. Vocês têm uma grande oportunidade de começar uma comunidade. O Léo tem uma oportunidade de estabelecer uma comunidade com os fundamentos corretos. Com paciência. Confiando no pastoreio de Jesus. O sucesso no reino de Deus não é igual ao sucesso nessa era. Deus não está preocupado com quantidade. Espírito Santo, eu oro essa manhã pedindo que você nos revele Jesus. Eu oro, Espírito Santo, dá testemunho de Jesus no nosso interior. Eu oro, Senhor, mata a fome do nosso interior. Nós como igreja temos fome de Ti, você é o pão da vida. Você é a porta e em você a vida abundante. Eu oro, renova os corações cansados essa manhã. Você é a ressurreição e a vida. E você é a videira. Nós queremos permanecer em você, permanecer em você. Eu oro, o Espírito de Deus, sobre cada irmão aqui, revela mais de Jesus. Mais de Jesus. Revela mais de Jesus na segunda-feira comum, na terça-feira na faculdade, na quarta no emprego, no meio dos conflitos. Seja no momento de evangelismo, seja lavando uma louça. Nós queremos conhecer você, Senhor. Te conhecer, te conhecer, te conhecer. Foi para isso que nós nascemos, Senhor. Te conhecer. Nos leva como igreja a conhecer mais de você. Eu oro, Senhor, pedindo que você leve meus irmãos a raízes profundas em você, Senhor. Raízes profundas em você, Senhor. Raízes profundas. Você não é como os homens que se impressionam com aquilo que é visível. Você vê as intenções, os desejos mais profundos. E eu oro esta manhã pedindo, Senhor, leva meus irmãos a raízes profundas em vocês. Há um santo desejo de crescer para baixo. De ter uma vida escondida em você.
Jesus é o bom pastor. Eu sinto pessoas querendo experimentar mais desse pastoreio de Jesus. Eu queria que você orasse por isso, pedindo: Jesus, pastoreia o meu coração, a minha alma, as minhas emoções bagunçadas. Feche os seus olhos, gaste alguns minutos olhando para o pastor da sua alma. Jesus é o seu pastor e de nada você terá falta. Ele te faz repousar em verdes pastos e Ele te leva junto a riachos tranquilos. Ele renova a tua força. Ele te guia em um caminho para a justiça. Ele honra o nome dEle. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, você não terá medo, pois do seu lado está o seu pastor. A vara dele e o cajado dele te protegem e te corrigem. Ele prepara um banquete para você na presença dos seus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo e o cálice dele transborda. E certamente bondade e misericórdia te perseguirão todos os dias da sua vida. E você viverá para sempre na casa do Senhor.